Vamos estar falando sobre a vida de Sansão. O tema hoje da mensagem, na série Histórias que Falam, e uma história que fala muito, é a história de Sansão. E hoje nós vamos estar falando sobre o inimigo do lado de dentro. E para iniciar a falar sobre isso, precisamos entender que a vida ela é feita de altos e baixos. A vida tem muito up e down. A vida ela cresce de uma maneira que nós precisamos saber desenvolver em todo tempo e todo momento. O interessante é que muitas pessoas acham que os baixos da vida só acontecem consigo mesmos. Muitas vezes nós paramos, olhamos para alguém que tem um carro bacana, uma casa legal e dizemos, a vida daquele cara ou daquela mulher é perfeita. Mas querido, deixa eu falar algo para ti. Não, na vida de todos nós existem altos e baixos, existem momentos que realmente vão ser tristes e momentos que vão ser muito alegres. E a história de Sansão, ela fala exatamente sobre isso. Porque a história de Sansão fala sobre os altos e os baixos desse homem. Que em um momento, um juiz, um líder do povo de Israel, e em outro momento mostra um homem cheio de falhas, que sofreu, que a sua vida foi recheada de maus acontecimentos. E nesse entendimento, e conhecendo a história de Sansão, nós entendemos algumas coisas. E essas coisas, elas vão me ajudar e te ajudar a vencer o inimigo do lado de dentro. Mas também precisamos saber quem é esse inimigo. Esse inimigo, ele não é a economia, esse inimigo não é um ladrão, esse inimigo não é um setor do governo, esse inimigo não é nada mais, nada menos, nem muito menos, nem aquele inimigo que a Bíblia fala, que ele está ao nosso derredor, tentando nos devorar, tentando nos tragar. A Bíblia fala outra coisa sobre um inimigo que pode estar dentro. E ela fala em Jeremias 17, versículo 9, o seguinte: enganoso é o que, gente? O coração. Fala comigo, coração. Mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E o coração, precisamos entender que na Bíblia, para o povo ao qual foi escrita a Bíblia, para o cristão, ele é a essência do homem, é tudo aquilo que ele é o centro da vida. Nós não somos o corpo, a matéria física, mas nós somos essa essência que é simbolizada pelo coração na Bíblia. Então a palavra diz que um dos nossos piores inimigos pode ser o nosso coração. No nosso coração nós guardamos muitas coisas, às vezes rancores, ansiedades, angústias, às vezes tristezas. Podemos guardar também coisas boas, alegrias, bons momentos, podemos guardar pensamentos bons, mas o nosso coração, ele é responsável por gerar em nós, gerar em cada um de nós pensamentos, sentimentos e atitudes muitas vezes destrutivas. E é interessante ver porque na história de Sansão, que eu já vou lhe dar uma dica aqui, você pode estar lendo sobre Sansão no livro de Juízes, do capítulo 13 ao 16, e eu te aconselho fortemente a você fazer isso, vai ter muito aprendizado. E eu creio que essa história, ela inicia principalmente no versículo 5 do capítulo 13 de Juízes, que diz o seguinte: e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu. Fala comigo assim, nazireu. Consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. E aí nós precisamos entender em que momento da história Sansão ele surge. Existiu um momento da história que foi chamada a Era dos Juízes. Logo depois de Moisés e Josué, o povo começou a ser liderado pelo próprio Deus. E como Israel sempre oscilava, uma hora estava adorando a Deus, outra hora buscando outros deuses, eles começaram a reclamar a Deus e começaram a clamar por um homem que liderasse a vida, o povo de Israel, os israelitas. Naquele momento Deus ele instituiu juízes. Ele instituiu pessoas que iriam governar, que iriam falar como é que ia acontecer, que iam governar o povo e que iam encaminhar o povo para uma vida de devoção e adoração a esse Deus. E Sansão se tornou um desses juízes.
Se eu não me engano, Sansão ele foi o penúltimo juiz. Logo depois dele veio Eli e depois Samuel. E aí entra a história dos reis de Israel, que é outra história que a gente vai estar vendo depois. E exatamente porque Israel, ele tinha seus altos e baixos, o povo de Israel, um povo inconstante em adoração, um povo inconstante em atitudes. A palavra de Deus fala no versículo 1 do capítulo 13 de Juízes. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor, o quê? Reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Querido, aqui nós temos que tirar algo muito importante. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, todas as vezes que nós nos afastamos do nosso Criador, do nosso Pai, automaticamente a nossa vida desanda. Mas não porque Deus nos castiga, não porque Deus nos condena, não porque Deus ele coloca uma perna no meio do caminho e faz você tropeçar, não. Mas porque Deus ele permite com que as consequências daquilo que nós decidimos viver venham a acontecer. Porque nós só podemos ser abençoados somente estando na presença de Deus, somente estando nessa presença. E aí vale lembrar que a história de Sansão inicia com a sua mãe, uma mãe que era estéril, não podia ter filho algum. Um anjo aparece à sua futura mãe e diz: você terá um filho, mas não qualquer filho, o seu filho terá um diferencial. O seu filho será ungido, o seu filho ajudará ao povo de Israel a alcançar lugares maiores e melhores. O seu filho será um líder e ele será chamado Nazireu. Jorge, pelo amor de Deus, o que é Nazireu? Nazireu era um voto que era feito, onde tinham várias regras, e uma delas era não cortar o cabelo, não comer comidas impuras, não beber bebida alcoólica. E naquele momento o que isso significava era que a pessoa que tinha o voto de Nazireu, ela era consagrada, ela era separada para o serviço de Deus, ou seja, ela seria uma pessoa que estaria ali para iluminar aquela nação, o que o próprio nome de Sansão diz. Se você for na tradução do hebraico, você vê que Sansão, um dos significados é pequeno sol, e Deus estabelece sempre pequeno sol nas nossas vidas. Às vezes pessoas surgem, querido, na sua vida como um pequeno sol. Às vezes situações na sua vida acontecem como um pequeno sol. Às vezes você não para perceber, mas uma igreja aparece na sua vida como um pequeno sol, para poder te dar alívio, para poder te levar a um lugar melhor, para poder te ajudar a pensar melhor e se conectar com esse Deus vivo. Então Sansão ele tinha uma missão, ele tinha um propósito que era ligar exatamente e liderar esse povo a um Deus perfeito, um Deus puro, um Deus santo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: você sabe qual é a sua missão de vida? Qual é o propósito da tua história? Por que que você se encontra aqui? Por que que você nasceu? Muitas pessoas aqui talvez tenham a seguinte pergunta: poxa, eu não sei o que eu vim fazer. Eu quero dizer que você não nasceu por acaso. Você não nasceu de um erro, você nasceu de propósito, para um propósito e com um propósito. Você nasceu para brilhar a vida de Deus, você nasceu para vivenciar o propósito da existência divina na sua vida. Deus tem um plano, Deus tem algo reservado para ti, e a questão é crer, a questão é acreditar. Do you believe? E isso, meu irmão, nós precisamos entender e puxar para a nossa vida. Nós precisamos compreender que a vida é muito mais do que crescer, ficar adulto, envelhecer, ter filhos e morrer. Outras pessoas podem estar aqui e dizer assim: Jorge, eu até sei qual é a minha missão, mas será que você abandonou sua missão? Será que você deixou no canto? Quantas pessoas começaram a escrever um livro e não terminaram? Começaram um curso e não terminaram? Iniciaram um negócio e deixaram para trás? Começaram uma família e abandonaram a família? Quantas desistências do propósito de Deus podem estar hoje na sua vida, impedindo que você chegue no exato local onde Deus preparou para você estar?
Deus, Ele tem um lugar preparado para ti, meu irmão. Eu não canso de falar isso. Sabe por quê? Porque a mensagem de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. Ela é capaz de mudar a tua vida como um todo, de transformar a tua história de uma maneira fenomenal. Sabe, igreja, eu acredito numa igreja vibrante. Uma igreja que simplesmente entende que a palavra de Deus não é para o vizinho, mas a palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus serve para mim, querido. Eu estou falando aqui, mas o primeiro impactado sou eu. Eu sou a pessoa que sou primeiro cutucada, eu sou a pessoa que eu sou a primeira lapidada, eu sou a pessoa, quando eu estou falando aqui, eu não estou querendo falar dizendo que eu sou perfeito, mas eu estou dizendo algo que Deus falou para mim. Deus conversou comigo e eu quero abençoar a tua vida com essa mensagem. E se você receber essa mensagem, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais terá a mesma vida. E para acontecer essa mudança, Jorge, como é que eu posso fazer? Algumas perguntas você pode traçar na sua vida e responder. Primeiro, o que é que você quer da sua vida? O que você quer ser? O que você quer ter? Aonde você quer estar? Você pode perguntar também para você, mas assim, como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu faço para alcançar? Como é que eu faço para conseguir aquilo que eu quero ser, ou ter, ou estar? Uma outra pergunta interessante que você pode se perguntar também é: o que pode impedir de eu conseguir isso? O que pode bloquear a minha vida para que eu não consiga exercer isso? E por fim, você pode perguntar também: como é que eu vou saber que eu cheguei nesse local? Você precisa estabelecer um parâmetro de como você chega. Quando você chegar nesse local, diz assim: poxa, eu cheguei. Cheguei. Sabe? E é interessante porque o inimigo, gente, ele tem medo do nosso futuro. O inimigo, e aí eu estou falando daquele que vem ao derredor mesmo, sabe? Porque ele faz, e as coisas da vida também brotam, não é tudo, não é culpa dele, mas coisas acontecem para impedir que você chegue. Às vezes surge uma doença, às vezes uma dificuldade financeira, às vezes um problema familiar, um problema com o marido, com o filho, com a esposa, um problema na sua vida espiritual, que tudo vai impedir que você consiga chegar. Mas o que eu acho interessante é que quando nós conseguimos vencer a nós mesmos, escuta eu vou te falar, quando nós conseguimos vencer a nós mesmos, aquela essência que é ruim, que é negativa, que coloca a gente para baixo, nós conseguimos perseverar, preservar o nosso presente e garantir o nosso futuro. Se você quer garantir o seu futuro, você precisa começar hoje uma jornada diferente. E é interessante isso, porque para você alcançar seu futuro, você precisa de dor. Opa, Jorge, mas não é essa dor que eu estou falando. Você precisa de dedicação, você precisa de objetivo e você precisa de resultado. Você precisa de dedicação, você precisa objetivar a tua vida e você precisa ter resultados na sua vida, fatos reais. E é entendendo tudo isso que a vida de Sansão nos traz 3 entendimentos. E o primeiro entendimento para que a gente possa vencer esse inimigo do lado de dentro é saber lidar com as escolhas. Fala comigo assim: escolhas. E Sansão não sabia lidar muito bem com as suas escolhas. Sansão, ele não sabia escolher muito bem. E é incrível como uma má escolha gera consequências terríveis na nossa vida. Imagina uma má escolha que você teve. Percebe os frutos que você colheu depois. Você não pode plantar pimenta e querer colher morango. Como também você não vai plantar morango e vai colher pimenta. Conforme a semente que você dá, conforme aquilo que você gera, assim você receberá. E Sansão, dentre tantas escolhas que ele fez, vou falar algumas aqui. Primeiro, ele já decidiu casar com a Filisteia. E a Filisteia era um povo que subjugava o povo de Israel. E para aquela cultura da época,
E principalmente para os israelitas, aquilo era totalmente sem condições de acontecer, não convinha com a realidade deles. E aí você vê que depois de uma escolha errada, uma sequência de coisas erradas acontecem. E outras escolhas erradas são geradas, porque um abismo chama outro abismo. Que escolhas você está tendo na sua vida hoje, querido? Que tipo de decisões você tem tomado? Em que lado você está? E Sansão, ele vai indo para você, eu quero que você entenda a cadeia de acontecimentos. Sansão está indo com o seu pai pedir a Filisteia em casamento. No meio do caminho, Sansão encontra o quê? Um leão. Fala a palavra de Deus que ele mata o leão, ele destroça o leão como quem rasga um cabrito, de tanta força que ele tinha. Chegando lá, ele pede a mão da mulher em casamento, e na volta, ele encontra abelhas e mel dentro do corpo daquele leão que ele havia matado. O que ele faz? Ele pega o mel, come e leva para os seus pais. Ele quebra o seu voto de Nazireu de comer coisas impuras. Mais escolhas erradas que geram outras consequências. No dia do seu noivado, da festa do seu noivado, ele propõe uma charada para os filisteus. Ele diz: quem descobrir essa resposta vai ganhar 30 roupas. Eu vou dar 30 roupas. E todo mundo ficou louco porque ninguém sabia a resposta. Logo eles correram nas noivas de Sansão e disseram: consegue para mim essa resposta, senão a gente mata você e sua família. Ela manipula Sansão cai na lábia da mulher, diz a resposta, eles ganham a competição, a charada, e Sansão, indignado, envolvido de ira, vai para uma cidade vizinha, mata 30 pessoas, resgata aquelas roupas para pagar a sua dívida e vai embora com raiva e deixa sua esposa em casa. O pai da menina, pensando que ele não ia voltar, dá ela em casamento. Escuta o bolo da história, é um novelo de lã. E aí Sansão vai embora, o amigo de Sansão se casa com a esposa de Sansão, com a que ele estava noivo. Sansão, quando volta para pegar a sua esposa, ele descobre que está casado. Ele fica com raiva e aí ele vai vingar tudo aquilo ali. Ele vinga queimando toda uma plantação dos filisteus. Os filisteus, com raiva, eles se voltam contra Sansão, matam a esposa e o pai. Sansão volta, mata não sei quantos filisteus. Sansão vai embora, vai para uma gruta chamada Etã. Lá os filisteus vão atrás dele, o próprio povo de Israel vai até Sansão e diz assim: Sansão, tu precisa se entregar, porque o povo filisteu está vindo para cá. Naquele momento, Sansão ele volta e diz: pode me entregar, e fala a palavra de Deus, que ele, com a mandíbula de jumento, ele matou mais de 1000 pessoas ali. Sabe, querido, e cada escolha da nossa vida vai gerar algo. E as escolhas erradas vão gerar coisas erradas. Isso me lembra uma história de 4 pessoas que foram viajar. Uma historinha que eu estava lendo. Um piloto, um pastor, 2 adolescentes. Um dos adolescentes foi considerado o adolescente mais inteligente do mundo. No meio do caminho, o piloto vira para trás e fala assim: eu tenho uma má e uma péssima notícia. A má notícia é que acabou a gasolina, o avião vai cair. E a péssima notícia é que só tem 3 paraquedas. Eu vou pegar o primeiro porque eu sou pai de família. Aí o piloto vai e pula. O mais inteligente adolescente levanta a mão e diz assim: olha, eu preciso pegar esse outro aqui, porque o futuro do país está nas minhas mãos, eu vou descobrir a cura do câncer. Ele pega e salta. O pastor, todo espiritual, fala assim: meu filho, eu já tenho uma caminhada com Deus, já estou mais velho, eu vou cair com o avião mesmo, pego o paraquedas e salta. Aí o menino olha para ele assim: calma, pastor, o menino mais inteligente do mundo saltou com a minha mochila. Decisões erradas porque se confiam na sua própria inteligência, na sua própria força, na sua própria habilidade, ao invés de buscar instrução com as pessoas mais velhas, com as pessoas mais sábias, ao invés de buscar o entendimento com alguém que conhece a realidade da história, o ser humano está buscando ser Deus. E nenhum ser humano pode ser tal qual Deus. E Paulo Neruda, ele fala o seguinte: você é livre para fazer suas escolhas,
mas é prisioneiro das consequências. Sabe por quê, querido? Porque a nossa vida, ela é a soma de todas as nossas escolhas. Cada escolha sua vai ser colocada uma em cima da outra e vai dar o resultado final. A minha pergunta é: você quer uma vida feliz? 3 pessoas querem uma vida feliz. Você quer uma vida feliz? Amém. Glória a Deus. Segundo entendimento. São 3 entendimentos, tá bom? Segundo entendimento. Saber lidar com os limites. Fala comigo assim: limites. Os limites, eles são exatamente um momento de tempo ou espaço que define o final e o começo de alguma coisa. E os limites não são ruins na realidade. Ora, um cinto de segurança, ele tem uma... Você não pode desrespeitar o cinto de segurança. Apesar dele amassar sua roupa, apesar dele, talvez às vezes rasgar, te deixar desconfortável, no momento de um acidente você é protegido, porque você não desrespeitou o limite. Uma orquestra só é orquestra porque nenhum dos instrumentistas, eles ultrapassam o limite um do outro. Eles não desrespeitam o momento um do outro, e por isso são orquestra. E Sansão não sabia nada sobre limites. Ele indo para uma cidade, ele olha para uma prostituta e decide passar toda a noite com a prostituta. E muitas vezes o que pode estar acontecendo na vida de muitas pessoas não é nem a questão da prostituta, mas às vezes você não tem se respeitado com a comida que você come, você não tem se respeitado com o tempo que você precisa ter de descanso, você não tem se respeitado porque você não passa tempo com a sua família, porque você não está vivenciando aquilo que você precisa viver. E hoje Deus está te chamando e falando para você: ei, você precisa respeitar os limites que são colocados na vida de qualquer pessoa são para o bem e não para o mal, é para gerar vida e não para gerar morte. E Sansão não para por aí. Quando ele está indo para a faixa de Gaza, na época Gaza somente, ele encontra uma mulher chamada Dalila. E essa Dalila é interessante porque o significado do nome dela é oscilante. E ela realmente fez oscilar a cabeça de Sansão. Os filisteus, sabendo que Sansão tinha aquela força excomunal, diz assim: Dalila, você tem que descobrir o motivo dessa força. E ela tentou por várias vezes. E depois de insistir muito, Sansão, ele decide realmente dizer. E disse assim: se passar alguma navalha na minha cabeça, eu perco todas as minhas forças. Ela colocou Sansão para dormir, chamou alguém para cortar seu cabelo e chamou os filisteus. Na hora, ele foi preso, teve seus olhos perfurados e foi amarrado. Foi levado preso. É interessante porque a maioria das pessoas que não sabem lidar com limites são aquelas pessoas que não sabem dizer não. E são pessoas movidas pelas emoções. Querido, quantas vezes você queria dizer não e você disse sim? Não estou dizendo para sermos egoístas, mas eu digo para nos respeitarmos, sabermos o nosso tempo, o nosso momento e a nossa causa. Uma pessoa que é movida pela emoção e não sabe dizer não, ela não consegue progredir na vida, pelo contrário, ela se afunda cada vez mais e vai ter momentos mais baixos possíveis da vida. E é interessante porque Dalila, escuta o que eu estou te falando aqui, Dalila, ela foi devagarzinho conquistando o coração de Sansão, conquistou a mente, representada pelos cabelos, e conquistou os seus olhos, ou seja, a visão. Ela permitiu com que Sansão não pudesse se tornar quem ele deveria ser. A minha pergunta é: quem tem sido tua Dalila? Quem tem capturado a tua mente? Quem tem capturado o teu coração? O que tem capturado a visão da tua vida de ser aquilo que você deveria ser? Existem 3 coisas que Sansão perdeu, 3 vezes. Sansão perdeu a visão, mas antes de perder a visão natural, ele já havia perdido a visão espiritual. Ele perdeu a vitalidade, ou seja, a liberdade, o ir e vir. E ele perdeu a vitória, porque Sansão, quando foi preso, ele foi colocado para moer
milho numa roda. E aquele trabalho era feito somente por animais ou mulheres. E o que eles estavam querendo fazer era exatamente dizer assim: Sansão, tu é fraco, tu não pode, tu não vai conseguir, você não tem mais força, nós estamos no comando. O que é que está falando que você não pode? Quem está dizendo que você não vai conseguir? Quem está falando que você é limitado? Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele te chama mais do que vencedor. Jesus, Ele declara você como um príncipe, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele te chamou para que você pudesse fazer coisas incríveis nessa terra. Não aceite nada nesse mundo dizer que você não pode realizar, que você não pode fazer, mas também respeite o limite e as escolhas da sua vida, porque elas sim mudarão toda a sua história. E isso me lembra algo que aconteceu ontem à noite. Eu estou num grupo de WhatsApp dos amigos de uma faculdade que eu formei, e eles começaram a falar muita pornografia e mandar muita imagem imoral mesmo, vídeos e tudo. E naquele momento eu fiquei constrangido e eu disse: vou sair do grupo. E eu coloquei no grupo, não disse o motivo que eu saí, falei só: gente, vou ter que sair do grupo, tá? Mas a gente continua se comunicando pelo meu WhatsApp individual, e quando vocês forem se reunir, me chamem que eu vou. E saí. 2 minutos depois, me adicionaram de novo no grupo. Aí botaram hashtag fica Jorge. Aí eu comecei a rir. E um deles falou assim: gente, vamos respeitar o Jorge. Sabe o que é que isso me diz? Quando nós fazemos as escolhas certas, a luz de Deus é derramada sobre tudo ao nosso redor, e aquilo que parecia improvável acontecer, acontece de uma maneira sobrenatural, e até mesmo aqueles que podem ser os teus inimigos, se tornam teus amigos, e fazem com que o propósito de Deus aconteça mais rápido na tua história. Porque a escolha certa gera fruto certo, porque a escolha certa gera vida, porque a escolha certa transforma o caráter, porque a escolha certa te permite estar conectado com esse Deus que te ama, que te quer, que te deseja, e que todos os dias está tentando se comunicar contigo nas menores e nas mais simples coisas da vida. Por último, hoje, né, porque são tantas coisas para falar, que a gente nunca pode falar por último, mas o terceiro entendimento, além de saber lidar com as nossas escolhas, além de saber lidar com nossos limites, é entender que Deus é o Deus da segunda chance. Sansão, ele não tinha controle mais sobre sua vida, então ele foi derrotado em várias áreas da sua história: suas emoções, suas finanças, seu propósito de vida, sua família, sua vida espiritual, sua vida material. Tudo porque ele não sabia reconhecer que ele era fraco diante de mulheres. O que é que tem te tornado fraco? Ei, querido, o que é que tem te tornado uma pessoa mais descartável? O que é que você sabe? Porque você sabe do que eu estou falando. O que é aquilo que você sempre tem feito, mas você sabe que não era para fazer, e talvez você não está conseguindo deixar de fazer. Ou, ao contrário, você tem sido omisso e não tem feito o que deveria ser feito. Sabe, eu acredito assim que Sansão, ele nasceu para ser nazireu. Ele nasceu com um propósito específico, com um dom verdadeiro que Deus colocou e depositou em sua vida. Eu acredito sim, mas no final das contas ele se tornou o homem mais forte e mais fraco do mundo. Ele tinha tudo, mas viveu nada. Tinha todos os dons possíveis para ele, mas não viveu nada do que era possível ser vivido. Deixou de ser aquela pessoa que matava milhares de exércitos, de pessoas no exército, para se tornar uma pessoa que estava sendo agora guiada pela mão de alguém. Antes do final da história de Sansão,
Ele pediu para que um menino, uma pessoa, o guiasse, colocasse, o prendesse entre duas colunas, amarrado. E naquele local todos os filisteus estavam caçoando, né? Os cearenseis estavam mangando, estavam tirando onda com Sansão, dizendo: tu é fraco, tu não pode nada. Naquele momento, Sansão, ele reconheceu que a sua força não era dele, mas era de Deus. E talvez tenha pessoas que precisam reconhecer hoje, parar de achar que é pela sua inteligência, pela sua estratégia, pela sua sabedoria, pelo seu muito falar. Querido, não é pelos seus amigos, não é pelo seu status, não é por tudo aquilo que você tem, não são pelas suas posses, não são pelos seus networks, não é por nada disso. Mas Sansão, naquele momento, ele sim, tudo vem de Deus. Eu reconheço que é Deus que faz. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra de Deus fala que quando nós somos fracos, aí é que nós nos tornamos fortes. A palavra de Deus fala que quando eu perco toda a minha força, então eu posso ter a força de Cristo em mim. Naquele momento, quando Sansão admitiu tudo aquilo, a palavra de Deus fala que ele orou a seguinte oração: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dai-me força só mais esta vez.